Uma das coisas boas de vir a Aracaju, que sempre tem caras novas. E aquelas mesmas caras velhas. São duas alegrias diferentes. Ver os mesmos que eu conheci aqui em 93, quando estive a primeira vez, 94, 95, 33 anos atrás, indica que houve perseverança. Significa que continuaram. Alguns eram jovenzinhos, se casaram, já tiveram filhos. É bom ver as gerações seguintes aparecendo na igreja. E as caras novas indicam que a semente continua sendo semeada e o fruto continua florescendo. Graças a Deus. Amados, vocês conseguem se lembrar qual foi a última vez, antes da sua morte, que Jesus reuniu os seus discípulos para trazer-lhes o ensino? E o que foi que ele disse? Como foi que ele encerrou aquele discurso? As últimas horas de Jesus, antes da sua morte, estão relatadas em João 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São vários capítulos, 6 ou 7 capítulos, só relatando as últimas horas de Jesus. Então, é um trecho importante do Evangelho que a igreja deve se deter para meditar com carinho e com cuidado. João não gastaria tanto tempo, o Espírito Santo não levaria João a gastar tanto tempo registrando aqueles últimos momentos, se isso não fosse importante para nós. Mas enfim, respondendo à pergunta que eu fiz, Jesus encerrou sua sessão de ensinos para seus discípulos, ensino no sentido de sentar com eles e ensinar-lhes, reuni-los para ensinar-lhes. A última palavra de Jesus foi: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ponto. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está em João 16, verso 33. Não parece curioso que Jesus tenha encerrado o seu ensino afirmando: no mundo tereis aflições? No mínimo é curioso. Sabe por quê? Jesus sabia que surgiriam falsos mestres. Ele adverte isso lá em Mateus 7. Acautelai-vos dos falsos mestres, que se vos apresentam vestido de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Um dos ensinos que esses falsos mestres têm trazido é que no mundo tereis felicidade, prosperidade e saúde. Vocês nunca viram uma plaquinha por aí dizendo assim: pare de sofrer? Já viram? Estejam certos, essa frase nasceu na prancheta de Satanás. Deus nunca nos disse que nós pararíamos de sofrer aqui. Ao contrário, Ele assegurou, Ele garantiu. Ali não é uma possibilidade, é uma sentença: no mundo tereis aflições. Então, quando os filhos de Deus se deixam enganar e começam a alimentar a falsa expectativa de que aqui na terra teremos vida boa, eles tiram seus olhos da eternidade e eles perdem a esperança. Lá em Romanos 12, verso 12, Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Por que se alegrar na esperança? Irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes, de pensar assim: o único motivo de ter alegria agora é saber
que um dia eu vou ver Jesus. A esperança que Paulo fala ali em Romanos 12 não é expectativa. Expectativa é voltada para o nosso tempo, para a terra, para o mundo. Esperança no Novo Testamento sempre se refere à eternidade. E quando a igreja deixa de ter essa esperança e tira seus olhos dessa eternidade, o caminhar aqui na terra fica mais complicado e difícil. Porque vamos procurar motivos de alegria e contentamento aqui. E vamos buscá-los e vamos persegui-los. E vamos devotar nossa mente, nosso entendimento, conhecimento, esforço para conseguir esse contentamento aqui. Isso com frequência passa por busca de riquezas e busca de entretenimento. Em Provérbios, eu não me lembro a referência, alguém poderia buscar para mim, por favor? Mas Salomão diz assim: não te esforces para seres rico, nem gastes nisso a tua inteligência. Por que te esforçarias por aquilo que não é nada? Porque a riqueza certamente fará para si asas. Mas quando os filhos de Deus entendem que aqui na terra é possível ter paz, prosperidade, alegria, contentamento, eles vão perseguir isto. E seus olhos se desviarão daquilo para o que fomos chamados. Então eu afirmo, essa frase, pare de sofrer, nasceu na prancheta de Satanás e não na prancheta de Deus. Na prancheta de Deus nasceu a seguinte frase que o seu filho nos disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, diante das tribulações e das aflições que se nos apresentam no caminho, a nossa definição interior primeira, principal, tem que ser: eu vou manter o ânimo. Porque quando nós desanimamos, ou seja, quando nós perdemos o ânimo, nós nos prostramos. Isso afeta a nossa fé, isso afeta a nossa esperança, isso afeta as nossas decisões, isso afeta as nossas escolhas, isso produz murmuração, lamento e lamúria. Mas se nós mantemos o ânimo e a esperança, nós poderemos fazer o que Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Em tudo dai graças, por tudo dai graças. E isso é um exercício que Deus quer que seus filhos façam cotidianamente. Mas vamos explorar um pouco essa expressão, tende bom ânimo. Lhes parece que isso é uma sugestão? É uma ordem? É um ânimo? É uma proposta? Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? É possível ter bom ânimo. Tenha. É uma instrução muito definida, é quase uma ordem. Tenha bom ânimo. Estar aflito, não adianta fugir. Tenha bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Ele teve aflições que nenhum ser humano jamais teve. Ainda que tenha havido pessoas na história que na sua carne sofreram mais do que Jesus, e muitas pessoas sofreram na carne mais do que Jesus, porque aqueles castigos romanos e aquela crucificação muitas pessoas experimentaram, e coisas piores do que aquilo os comunistas infligiram aos cristãos na União Soviética de décadas passadas. Sofrimentos maiores que o de Jesus no corpo. Mas houve uma aflição que nunca um ser humano experimentou. Quando Jesus disse: a minha alma está profundamente angustiada, sinto tristeza até a morte. Essa expressão, tristeza até a morte, nos tempos modernos, remete a quê? O que é que nos faz pensar quando alguém está triste, que está pensando em morrer?
depressão profunda. Jesus experimentou isto. A minha alma, é interessante pensar que não me parece, a mim pelo menos, não me parece que Deus o Pai tenha alma. Deus é Espírito. Mas o Filho de Deus, encarnado, nascido do ventre de Maria, com carne, sangue e ossos, tinha sentimentos humanos. Jesus tinha uma alma humana, assim como a sua e a minha. E a alma dele foi angustiada profundamente. E ele sentiu tristeza até a morte. Foi nesse estado que ele disse: Pai, tu podes todas as coisas. Afasta de mim este cálice. Vamos voltar mais um pouco para explorar melhor isto. Porque, irmão, Jesus continua sendo nossa referência e modelo, inclusive na sua angústia e no seu sofrimento. Se ele comparou consigo e disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, está dizendo: você pode vencer como eu venci. Da mesma forma. Então vamos voltar mais um pouco no capítulo 12. Eu não me lembro o versículo, alguém pode procurar também aí. Eu estou adiantando aqui só para não ter que me deter para procurar aqui na Bíblia, tá? É naquele momento em que Filipe e André se aproximam de Jesus e dizem assim para ele: Mestre, os gregos querem te ver. Quando nós seguimos na sequência da leitura, surge algo interessante. Porque os discípulos chegam para Jesus e dizem: os gregos querem te ver. Jesus recém tinha entrado em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, Jesus sabia que entrou para morrer. E ele estava caminhando para a sua morte. E quando os discípulos disseram isso: Mestre, os gregos querem te ver. Você se lembra qual foi a resposta de Jesus? Ele fez uma introdução, mas concluiu dizendo assim: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fique ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se você fosse André e Filipe, você faria o quê? Disse: não, mestre, peraí, acho que você não entendeu. Nós não estamos falando agora de semeadura de trigo, não. É o seguinte: os gregos querem te ver. O que é que tem a ver os gregos quererem ver Jesus e o grão de trigo que na terra não morrer, fica só, e se morrer dá muito fruto? Irmãos, pode não ficar assim tão à vista, mas o que Satanás estava fazendo ali é abrindo uma porta de escape para Jesus. Jesus podia pensar assim: uma saída para mim, eu não preciso morrer agora, eu vou para Atenas, berço da filosofia, e lá eu vou levar a minha doutrina, e a minha doutrina vai se espalhar pelo mundo, porque a Grécia era o centro cultural do mundo. Vou para a Grécia. Quantos de nós, diante de uma angústia e de uma aflição, considera que a primeira porta que se abre para livramento, entre aspas, é uma porta que Deus abriu? E nem sempre, irmãos. Mas sabe por que é que nós pensamos assim? Porque a nossa alma rejeita a aflição. E nós queremos sossego, nós queremos escape. E quando estamos sendo afligidos e atribulados, não conseguimos pensar: como é que Deus é glorificado nisto? Que é mesmo que Deus quer que eu faça aqui e agora? Vocês se lembram quando Jesus, pela primeira vez, em Mateus 16, também não me lembro do versículo, quando acharem os versículos, me digam para eu falar para o povo aqui. Provérbios 23, 4. Isso, não correr atrás de riquezas. Quanto? João 12, 20. E agora, Mateus 16. Jesus, a primeira vez que Jesus falou da sua morte, foi quando ele perguntou para os discípulos assim: quem dizem os homens que eu sou?
E os discípulos disseram: uns dizem que é Jeremias, ou Elias, ou João Batista que voltou dentre os mortos, ou algum dos profetas. E Jesus perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era a primeira vez que os seus discípulos tinham tido entendimento de que ele não era um profeta qualquer. É a primeira vez que os seus discípulos dizem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias que nós esperávamos. Foi a primeira vez. Então, quando os discípulos declararam isso, e Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pequeno parênteses aqui, irmãos, só para esclarecer. Jesus não estava dizendo que Pedro era a pedra sobre a qual ele edificaria a igreja, como os católicos romanos acreditam. Jesus estava dizendo que aquela expressão que Pedro usou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa é a pedra angular. Porque na própria carta de Pedro, 1 Pedro 4, verso 4 e 5, Pedro fala que Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Então a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja é ele mesmo, Jesus, o Filho de Deus. Fecha parêntese. Depois que Jesus disse isso, Jesus começou a falar para eles que importava que ele, Jesus, o Filho do Homem, fosse preso, julgado e morto. Quando Jesus fala isso, que ele iria sofrer, seria preso, iria sofrer e seria morto, vocês se lembram da reação de Pedro? Pedro repreendeu Jesus, olha que petulância, repreendeu Jesus e disse: não te faças tal, tenha compaixão de ti. Era a alma humana dizendo: não sofra. É a plaquinha lá: pare de sofrer. Você se lembra o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus não estava dizendo que Pedro era a encarnação de Satanás, nem que Pedro estivesse endemoniado. O que Jesus estava dizendo é que Pedro estava pensando segundo Satanás. Porque ele veio para morrer na cruz. Como assim agora alguém diz: fuja da cruz? Aí estava a insinuação satânica. E Jesus não titubeou. Para trás de mim, Satanás. Eu não sei se vocês já viram algumas peças de teatro evangélicas em que se simula a morte de Jesus e alguém representando o diabo fica alegre: ah, Jesus morreu. Para mim, nada mais tonto. Porque o diabo não se alegrou na morte de Jesus. O diabo se alegrou na humilhação de Jesus, na vergonha de Jesus, na dor de Jesus, no vexame de Jesus, mas não na morte de Jesus. O diabo todo o tempo tentou evitar que Jesus fosse obediente até a morte, morte de cruz. Porque ele sabia que se Jesus fizesse isto, ele, Satanás, estaria derrotado. Ele sabia que Jesus, o Filho de Deus, não seria retido pela morte. E naquela morte Jesus seria remindo a criação de Deus e a nós. Então Satanás não se alegrou. Paulo chega a dizer em Filipenses que lá na cruz Jesus triunfou dos demônios e os expôs ao ridículo publicamente. Era como se Jesus tivesse escarnecido dos demônios na sua morte de cruz, em sua dor e sofrimento, sendo obediente até a morte. Ele zombou dos demônios. Então Satanás não queria a morte de Jesus. Esse mesmo espírito que sugestionou a mente de Pedro para dizer a Jesus: não te faças tal, tem compaixão de ti. Esse mesmo espírito estava dizendo a Jesus: escapa para a Grécia. Então ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto.
Na sequência desse discurso de Jesus, ele ora ao Pai. Ele diz assim: Pai, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Salva-me desta hora, me livre disto. Por que Jesus ora assim na hora que dizem para ele, os gregos querem te ver? Se está me apresentando um livramento, e eu vou orar assim: Pai, me livre desta hora, porque a minha alma está angustiada. Aí ele acrescenta e diz: mas para esta hora eu vim. Se eu vim para esta hora, como é que eu posso orar pedindo ao Pai que me livre desta hora? Irmãos, às vezes oramos de maneira incoerente, contrária àquilo que Deus quer, porque somos ávidos por livramento e conforto. Ficou ruim, a gente pede livramento. Eu já volto aqui para João 12. Vocês se lembram o que está escrito sobre Pedro, lá em João 21, eu só cito os capítulos aqui, viu? Lá no finalzinho de João 21, quando Jesus sai andando com João, e Pedro se mete, olha, Jesus sai andando com Pedro, e João vai de intrometido andando junto, e Pedro, achando que aquilo era só uma posição exclusiva para ele, disse: e esse aí? O que é que esse quer vir atrás de nós? E Jesus disse para Pedro: Pedro, o que te importa? Não te mete onde não é chamado, fica quieto, Pedro. O que te importa se eu quero que ele viva até que eu volte? Aí Jesus disse para Pedro que quando ele era jovem, ele escolhia seu caminho e ia por onde ele queria. Mas chegaria um tempo que ele seria velho, ele seria atado e conduzido por um caminho que ele não gostaria de ir. Aí João encerra isso dizendo assim: Jesus disse isso para demonstrar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Como é que Pedro iria glorificar a Deus? Com morte. Não era o livramento de Pedro que iria glorificar a Deus, era a morte de Pedro que iria glorificar a Deus. E quantos de nós preferem morrer e sofrer para glorificar a Deus? E quantos de nós preferem escapar? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Um dia ele quis livrar Jesus da cruz, e mais na frente ele escolheu morrer na cruz, de cabeça para baixo, porque dizia: não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. A alma de Pedro foi mudada. Pedro entendeu que essa expressão, tem compaixão de ti, não cabe na vida de um discípulo. Nós não podemos ter compaixão de nós mesmos. Isso é um caminho ruim. A autocompaixão, a autocomiseração nos leva a um caminho que nos distancia de Cristo. Voltemos para João 12. Voltando à oração de Jesus, ele disse: Pai, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, livra-me desta hora? Mas precisamente para esta hora eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Irmãos, é interessante que nesta hora Deus respondeu. Ouviu-se uma voz do céu como um trovão. E Deus disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Era como se Deus dissesse: filho, fica firme. Nós vamos até o fim. Eu estou com você. Nós vamos vencer. Nós vamos resgatar aquilo que perdemos. Não desista. Vem João 13, Jesus lava os pés aos discípulos, entre outras coisas ali, né? Me permitem mais um parêntese? Vocês não vão se perder, não? Ali, João 13, Jesus lava os pés dos 12 discípulos, entre eles Judas. Mas está lá escrito, se não me engano, no verso 3, que
Está escrito assim: tendo já Satanás enchido o coração de Judas para que traísse a Jesus. Judas já estava com seu coração cheio de uma sugestão diabólica, maligna, para atrair Jesus. E Jesus sabia disso. Lá atrás, em João 6, no meio daquele discurso que Jesus diz que o seu corpo é verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida, ele diz assim: não vos escolhi eu em número de 12, mas um dentre vós é diabo. Jesus já sabia que Judas era diabo, mas ele lavou os pés desse homem. Irmãos, esta cena tem que nos constranger, não para nos levar a lavar os pés aos nossos amigos, temos que nos constranger a entendermos que não nos é dado alimentar em nosso coração amarguras e ressentimentos contra aqueles que nos traíram e feriram. Jesus não se permitiu. Ele era o Filho de Deus, mas lavou os pés a um homem que tinha um coração cheio do diabo. Os cristãos não gostam disso. Os cristãos estão mais para arredar Satanás do que para lavar os pés alguém que está tomado de ideias malignas. Mas Jesus o fez. Cada um de nós aqui sabe quem foi que pisou no seu pé e de que maneira. Quem foi que lhe traicionou, quem foi que lhe frustrou. Faz parte de nossa vocação lavar os pés dessa pessoa. Não precisa ser literalmente como Jesus fez, porque hoje não faz sentido nenhum lavar o pé de alguém. Mas ter no coração aquela disposição de ser servo dessa pessoa. Servir-lhe, se necessário for. Comportar-se como servo dele. Fecho mais um parêntese. Depois que avança, João 14, 15, 16, 17, é Jesus orando ao Pai, como gosta de falar Marcos Moraes, Jesus prestando contas ao Pai do seu ministério aqui na terra. Em João 18 é Jesus no Getsêmani. Aí quando nós pegamos os relatos de João, de Lucas, de Marcos e de Mateus sobre esse momento de Jesus no Getsêmani, veremos que, entre outras coisas, Jesus disse assim: Pai, a minha alma está profundamente angustiada, sinto tristeza até a morte. Lá no Evangelho segundo Marcos, Jesus diz assim: Pai, tu podes tudo, afasta de mim este cálice. Era como se ele dissesse: já que tu podes tudo, já que nada te é impossível, então inventa uma maneira de me livrar disto. Não me deixa passar por isso. Tira esse cálice da minha frente, eu não quero beber esse cálice. Eu não quero a cruz. Eu não quero a morte. Eu não quero ser separado de ti. Me livra disso. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, essa é a vocação da igreja. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Há uma série de decisões simples no cotidiano que eu me atrevo a dizer, não precisamos consultar a Deus. Você não consulta a Deus quando vai comprar tomate ou abacaxi, né? Você vai lá e escolhe. E Deus não se zanga, não. Deus não precisa desse tipo de dependência de Deus. Ele nos deu recursos físicos, visão, olfato, tato, para escolher uma fruta. Ou se vai abastecer nesse posto ou naquele. Vai comprar essa marca de pneu aquela, essa roupa aquela. Eu acho que Deus não se mete nisso. Vou comprar camisa verde, vermelha, azul, amarela, problema meu. Deus disse: se vira, velho, você não tem teu gosto não?
Deus não tem que me dizer que eu tenho que comprar uma camisa dessa cor. Para mim é uma dependência, para mim, viu? Desnecessária. Mas questões morais, que envolvem certo e errado, bom ou ruim, lícito e ilícito, edifica, não edifica, aí vale a vontade de Deus. Aí vale perguntar, o que é que Deus pensa sobre isso? Irmãos, e nessas horas, não é que vai ter uma voz de Deus lá dentro do seu coração dizendo assim, olha, faça o que é certo. O Espírito Santo simplesmente vai lhe lembrar, o que é que está escrito sobre isso? Faça assim. Faça conforme está escrito. Não tenha dilema com isso, tome a decisão conforme a doutrina. Tome a decisão conforme o princípio bíblico. Não tem dilema nisto. Nós gostamos de criar tensões onde não existem, porque nós não queremos passar vexame nem sofrimento. Eu tenho dito que a doutrina existe não para simplesmente nos fazer bem, não para nos livrar de problemas. A doutrina existe para glorificar a Deus por nossa obediência. E muitas vezes a nossa obediência, irmãos, aumenta nosso problema. Por que vocês acham que Isaías foi cerrado ao meio? Porque obedeceu a Deus. Não fecha com a teologia do pare de sofrer. Isaías obedeceu a Deus e criou um problemão para ele, foi cerrado ao meio vivo. Por que Estevão morreu apedrejado? Porque obedeceu a Deus. Foi morto porque obedeceu. Isso não coincide com a teologia do pare de sofrer. O mandamento do Senhor existe para glorificar a Deus. Por meio da nossa obediência. Naturalmente, quando aplicamos a doutrina em nossa vida, muitas áreas de nossa vida são ajustadas. Mas seguir obedecendo a Deus pode nos trazer muitos problemas. Eu quero que vocês vão para casa e pensem um pouco nisso. Porque alguns olham para a doutrina e pensam assim, pronto, agora minha vida vai ficar em ordem. Vai, em ordem com o que Deus pensa. Mas quando ficamos em ordem com o que Deus pensa, nós temos muitos problemas com o mundo. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, será perseguido. Quem que vive piedosamente em Cristo? Quem obedece a Cristo e quer viver como Ele vive, esse vai ser perseguido. Cumprir a doutrina nos traz problemas com o mundo, mas nos traz a aprovação de Deus e glorifica o nome de Deus, seja em nosso sofrimento, seja em nossa morte, prisão, como seja. Bom, quando Jesus orou assim, tu podes tudo, afasta de mim este cálice, Jesus estava colocando Deus em xeque. Irmãos, lá em João 12, o Pai respondeu e disse, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Mas lá em Getsemane, o Pai se calou. Não teve um grama de ânimo para dizer, não filho, fica firme. Porque irmãos, há momentos em nossa existência em que Deus se cala. Porque Deus precisa se calar. Para saber o que é que vai dentro de teu coração. Qual é a escolha que você vai fazer? De que serviu o depósito que Ele já te fez? Deus não vai ficar o tempo inteiro dizendo, vai, estou aí, estou com você, sinta a minha presença. Quantas vezes não sentimos nada da presença de Deus? Estamos autorizados a desobedecê-lo por isso? Ou questionar sua vontade por isso? Lá no Getsemane, Jesus não sentiu a presença de Deus. E sequer a presença dos seus amigos. Mas ele sabia o que o Pai queria.
Então ele disse: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Naquele momento, amados, seus amigos estavam dormindo. Jesus estava tão angustiado e tão sem resposta do céu, tão sem resposta do Pai, que ele se voltou para os homens e disse: fiquem comigo e vigiem. Jesus está dizendo àqueles que eram homens como ele: não me deixem sozinho nessa hora, vigiem comigo. Eu preciso ter vocês aqui, meus amigos, do meu lado. Jesus tem alma humana, sente como homem. Ele foi exposto a isso no Getsemane. Quando a palavra diz em Hebreus 12, verso 4 em diante, de que na nossa luta contra o pecado não temos resistido até o sangue, está referindo-se a Getsemane, onde Jesus suou gotas de sangue. Por quê? Porque resistiu ao pecado. Que pecado era esse? Fazer a sua vontade. E ele contrariou a sua vontade, angustiou-se por isto, mas foi obediente até a morte, morte de cruz. Bom, eu quero encerrar essa sessão dizendo assim: Deus não tem problema se você tem dúvida. Deus não se ofende se você apresenta dúvidas para Ele. Deus não se ofende se você mostra temores para Ele. Deus não se ofende se você se mostra inseguro. Deus não se ofende se você pede uma saída. Porque Jesus fez isto. Está escrito que Ele não cometeu pecado. Não foi pecado pedir ajuda ao Pai. Não foi pecado falar que estava angustiado. Não foi pecado dizer: eu não quero isto. Deus entende nossas dúvidas, Deus entende nossas inquietações, Deus entende nossos conflitos, temores. O que Deus não entende, amados, é nossa desobediência. E nós não precisamos sentir para obedecer a Deus. A nossa obediência é em cima daquilo que nós sabemos ser a vontade de Deus. Eu temo que muitos filhos de Deus não conseguem chegar à fase adulta de sua fé, porque precisam sempre sentir a presença de Deus. E muitas vezes Deus nos priva de sentir sua presença, e não significa ausência dele. Muitos aqui já tiveram filhos. Eu tive 4 filhos, tenho 11 netos. É uma experiência que todo pai e mãe experimentou. De noite, tudo escuro, o bebê acorda sujo, com a fralda cheia, com fome, com frio. O que é que ele faz? Abre o berreiro. Ele fecha o olho, fecha a mão e abre a boca. Abre o berreiro. Aquele bebê só vai calar a boca quando o papai ou a mamãe chegar e abraçá-lo. Se ele não sentir pai e mãe, ele não para de gritar. A necessidade de sentir é dos bebês. Imagine você com um filho de 12 anos, acorda de noite, o quarto está escuro: mamãe! O que você faz com um sujeito desse? Eu arrasto pelo pé. Ah, ser homem, sujeito, para de ser frouxo. O filho já crescido só precisa saber que o pai está ali. Ele sabe, o bebê não sabe, o bebê sente. O filho crescido sabe. Se sentir um abraço do pai, que bom. Mas para ele saber que o pai sabe e vai intervir, ele não precisa sentir. Não estou dizendo que devemos desprezar uma graciosa experiência de sentir a presença de Deus. Não é isso não, irmãos. É tão gostoso quando a gente sente. Estou dizendo
que nós não podemos deixar de obedecer porque não estamos sentindo a presença de Deus. É isso que eu estou dizendo. Pois bem, com isso claro em nossa mente, voltemos para João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos pensar em alguns recursos aqui para nos manter o ânimo. Lá em 1 Coríntios 14, verso 1, está escrito assim: segui o amor, é para seguirmos o amor, ou como diria Paulo também em 2 Coríntios, acho que é 14, 16, não, 2 Coríntios não tem 14, 1 Coríntios, acho que é 16 alguma coisa, vocês estão perdidos comigo, diz assim: todos os vossos atos sejam feitos em amor. É lá no finalzinho da primeira carta. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Na primeira carta, capítulo 14, verso 1, ele diz: segui o amor. Ou seja, ande em amor todo o tempo. E buscai, vírgula, com zelo, vírgula, os melhores dons. Ou buscai os dons espirituais. Segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais. Mas, principalmente, que profetizeis. Irmãos, se nós formos pensar nos dons espirituais, existem alguns que são muito cobiçados. Você se lembra de um sujeito que passou aqui pelo Brasil falando da última reforma? Que bom que poucos se lembram. Mas aquele camarada encantou muita gente. Sabe por quê? Se dizia que ele fazia milagres. Ele cura. E sai a igreja correndo atrás. Por que é tão espetacular que alguém cure? Não seria esse então o principal dom? Dons de curar? Que Paulo não fala assim, principalmente que cureis os enfermos? Irmãos, tem alguém aleijado, chega alguém com dom de curar ou com dom de operação de milagres, um operador de milagres, e é para ter na igreja, não temos, mas é para ter, Paulo disse que deve ter, e faz o aleijado andar. Pronto, o aleijado começou a andar, acabou, ele está andando, e vai ser santo ou pecador, ele vai escolher igual, ele não fica santo porque começou a andar. O cego viu, que bom, o cego viu, agora ele está vendo, e vai ser santo ou vai pecar. Vocês acham que toda aquela multidão que Jesus curou o seguiu e foram discípulos fiéis? Jesus curou milhares e milhares e foram-se embora a pecar. Por isso Paulo não diz, principalmente que cureis, ou principalmente que opereis milagres, ou principalmente que interpreteis línguas, principalmente que profetizeis. Por que o dom de profecia é tão importante? Alguém se anima a dizer? O que é que a profecia produz? Quem profetiza, anima, consola e edifica. Irmãos, isso não é um milagre de um dia que aconteceu e acabou. Porque todos os dias você e eu precisamos ser consolados, animados e edificados. Essa é a necessidade diária, tanto quanto comer e beber. Por isso é necessário que, principalmente, todos nós profetizemos. Lá em João 14, Jesus disse aos discípulos: não vos deixarei órfãos. E na frente ele acrescenta: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Irmão, Jesus sabe que nós precisamos de consolo. O Espírito Santo veio como Consolador. E a profecia, que é um dom do Espírito Santo, consola,
anima e edifica. Eu conheço tantas histórias de pessoas que estavam prostrando-se e alguém a procura e profetiza e fala algo da parte de Deus, e a pessoa se ergue, se anima e se põe a caminhar. Há uma história em particular que eu gosto de repetir. Um discípulo de Salvador trabalhava em um shopping, no saque, né? E outra discípula ia passando em frente ao mesmo shopping de ônibus, resolveu parar, desceu só para ir lá no trabalho dela, dar-lhe uma palavra. Chamou ela, abraçou, a abençoou, orou com ela, ia saindo, ela disse: que bom que você veio, porque eu estava definida que hoje eu iria me afastar do caminho. Profetiza. Nós falamos de tantas coisas quando estamos juntos. Deixa o depósito que Deus fez em tua vida abrir e sair a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando sai da tua boca, ela consola, ela anima e ela edifica. E nós precisamos tanto disso. Um dos recursos mais preciosos do Senhor para nos manter animados somos nós mesmos. É o ânimo que comunicamos um ao outro quando profetizamos uns para os outros. Por que vocês acham que aquela igreja em Jerusalém era tão animada? É só lermos lá, Atos 2, de 42 a 47. Perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos os dias estavam juntos e tinham tudo em comum. Faziam suas refeições com singeleza e alegria de coração, com alegria e singeleza de coração. Partiam o pão de casa em casa. Em todos eles havia abundante graça. Eu posso dar uma sugestão aqui, meus presbíteros? Quem mora perto de quem aqui, por que não pode, todo dia? Não precisa ser discipulador e discípulo não, nem discipulador e discípula, nem companheiro, nem companheira. É vizinho, mora perto? Se pergunte, apenas se pergunte, tá? A resposta você vai ter que dar. Por que mesmo que ele não pode passar na porta do outro? Vim orar com você aqui 15 minutos. Sabe dos motivos por que isso não acontece? É porque nós não gostamos de ser incomodados todo dia com alguém que quer orar conosco. Lá no fundo a gente não quer um chato em nossa porta de vir orar com você. Mas nós lemos Atos 2 e falamos, que bênção, aquela igreja era forte. Sabe por quê? Que todos estavam juntos e oravam, profetizavam, comunicavam ânimo, em todos eles havia abundante graça. Em cada alma havia temor. Você já reparou que você só peca quando está sozinho, sem nenhum irmão por perto? Saber que Deus está ali te vendo não te impede de pecar. Mas se o irmão estiver, você não peca não. A presença de um santo inibe nossa carne e anima nossa alma, nosso espírito, nos enche de fé. A comunhão é um bendito remédio celestial para o desânimo. Estar junto, se comunicarem, orarem, se abençoarem. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria. Hebreus 3, 12 e 13. Pense em um texto que todos nós temos que memorizar. Hebreus 3, 12 e 13. Percebam que o apóstolo está escrevendo para a igreja, não é para incrédulos. E olha a expressão que ele usa. Irmãos, assim, cuidado, irmãos. Atenção, ele está dizendo.
jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. O apóstolo está dizendo que entre os santos pode acontecer em algum momento que se levante um perverso coração de incredulidade. E qual é o resultado disso? Que vos afaste do Deus vivo. A fé nos aproxima de Deus. A incredulidade nos aparta de Deus. Irmãos, eu me lembro dos primeiros anos aqui em Aracaju. E algumas daquelas velhas caras que eu vi em 93 não permanecem mais aqui. Alguns caíram grosseiramente no mundo e no pecado, mas sentaram conosco e oraram conosco e partiram pão conosco, mas desanimaram-se, ficaram pelo caminho, permitiram que dentro deles surgisse um perverso coração de incredulidade que lhes afastou do Deus vivo. Por que aqueles santos abandonaram a fé? Desanimaram. E por que desanimaram? Pode haver muitos motivos, irmãos. Mas o apóstolo aqui está falando de uma vacina e ao mesmo tempo de um antídoto para que não desanimemos, para que não caiamos, para que não permitamos um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. De alguma maneira a incredulidade entrou no coração desses irmãos que abandonaram. E ao entrar em incredulidade, se apartaram de Deus e caíram no pecado. E qual é a receita apostólica? Verso 13. Antes, ou ao contrário, exortai-vos, ou seja, animem-se mutuamente. De quanto em quanto tempo? A cada dia. Durante o tempo que se chama hoje. Nós estamos aqui hoje é primeiro, né? Primeiro, amanhã, segunda-feira é dia 2. Mas quando chegar amanhã vai ser hoje. Se levantar segunda-feira passa a ser hoje. Hoje era amanhã, mas amanhã é hoje. Então o apóstolo diz, durante o tempo que se chama hoje, a cada dia, faz o quê? Animem-se mutuamente. Mas como é que nos animamos mutuamente? Pela palavra. Porque se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, por onde vem a incredulidade? Por ouvir o mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou presbítero em tempo integral. A maior parte dos meus dias e das horas de todos os meus dias, eu passo em contato com a igreja. Costumo brincar que eu viajo por aí, mas nunca consigo fazer turismo. Permite aqui uma brincadeira? Estive agora em Maceió, alguém disse, você já conhece as lagoas de Alagoas? Eu disse, e tem lagoa em Alagoas? Ah, tem muitas, é a terra das lagoas, eu nunca soube. Eu ando em Alagoas desde 95. Nunca soube ter a lagoa por lá. Porque não há espaço para turistar. Estive com a igreja do Rio umas 15 vezes. Não sei para que lado fica o Pão de Açúcar, ou tal do Cristo Redentor, Corcovado ou Copacabana. Porque eu estou em contato com a igreja o tempo inteiro. É de uma casa para outra casa. Mas, irmãos, ainda assim, eu ouço o mundo todo dia sem querer. E eu vejo o mundo todo dia sem querer. E cada um de nós, e todos nós sabemos que o mundo nos entra pelos olhos, pelos ouvidos todos os dias. Se eu que levo a minha vida em função da igreja, estou exposto a isso, e vocês em seus trabalhos, na escola, nos ambientes que vocês convivem com incrédulos? Irmãos, ver o mundo e ouvir o mundo não é uma escolha que você faz. O mundo nos invade por nossos sentidos e ocupa nossa mente. E não se iluda, você vai pensar o que você vir.
Você vai pensar o que você ouve. Você vai pensar o que você toca. Todas as coisas que tocam nossos sentidos vão para a nossa memória e formam nossos pensamentos, influenciam nosso comportamento. Aí no tempo que sobra para o discípulo, ao invés de se encher, ou de profetizar e se animar ao outro, ele vai para o TikTok. Ou para qualquer outro trem desse aí, e enche mais a cabeça de mundo. Às vezes eu estou fraco, eu estou sendo tentado ali, estou sendo tentado aqui, eu não consigo tropeçar acolá. Se pergunte, o que é que você está fazendo habitar na sua cabeça? Você está enchendo o seu coração com o quê? E sua mente, o que é que está povoando a sua mente? Irmãos, essas informações que entram por nossos sentidos definem nossos pensamentos. Não é uma escolha. Entrou, fica. Influencia. É tempo de considerarmos que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Esses dias chegaram. Os tempos já são difíceis. E se nós não nos alimentarmos do que é eterno, nós pensaremos segundo o mundo. E muitas vezes, irmãos, são coisas lícitas, nem sempre são coisas pecaminosas, mas são coisas lícitas que roubam teu zelo, que roubam teu ardor, que roubam tua compaixão, que roubam tua capacidade de se compadecer e ir, e servir, e consolar, e suprir, e socorrer, e abençoar, e pregar o Evangelho, porque estamos tomados de muitos cuidados. Isso nos desanima. Mas o Senhor disse: tem de bom ânimo. Primeiro e talvez principal recurso do Senhor para termos bom ânimo é nos exortar mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. É assim que o texto termina. Era como se o apóstolo dissesse: ou você faz isso, ou você vai ser endurecido pelo engano do pecado. Ou vocês se exortam mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, ou seu fim vai ser endurecimento pelo engano do pecado. Mas há um outro recurso. Estou aqui destacando e salientando e sublinhando, colocando em caixa alta, em negrito e com a tarja fluorescente, que temos que nos animar mutuamente todos os dias. Essa era a vida da igreja no princípio. Não estou falando de reuniões grandes assim, que são importantes e necessárias. É do cotidiano, é do dia a dia. Ricardo falou aqui que aqui está bom, estamos adorando o Senhor, mas quando sairmos daqui? Qual recurso que nos sobra? Todos os dias. Encontre alguém todos os dias para se animar e para ser animado. Só um detalhe. Por favor, não fiquem repassando mensagenzinhas de WhatsApp que alguém fez um desenhozinho com arco-íris, com borboleta, com passarinho, com pôr do sol, diz que seu dia seja lindo. Você bota lá na lista de missão, manda para 100. Não faça isso, por favor. Isso não é edificação. Eu nem sei como eu chamo isso. Eu fico enraivado com esse negócio. Não me mandem que eu não abro, eu deleto. Até gente bem querida minha, quando me manda, eu deleto sempre. Você quer edificar? Manda um texto. Bota o nome da pessoa, fulano, fulana. Estava meditando aqui, o Senhor falou isso. Pum, manda. Pode mandar para a lista de transmissão. Eu estou mandando aqui para todos os meus contatos. Pode fazê-lo. Mas uma palavra que está no teu coração.
Isso sim pode exortar e animar e consolar. Mas figurinha com passarizinho em pôr do sol, serve para nada. Você recebe 100 e no segundo seguinte você não se lembra mais. Mas já passou para mais 100. Então, primeiro recurso é aqui, horizontal, entre nós, uns aos outros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Colossenses 3,16. Bom, que outro recurso tem? Embora a igreja seja um santo e bendito recurso do Senhor para nós, muitas vezes a igreja, quando falo igreja, me refiro aos indivíduos, às pessoas, homens, mulheres, meninos, meninas, rapazes e moças, anciãos e anciãs. Às vezes nós falhamos. E às vezes um de nós está passando um sufoco terrível e ninguém se apresenta. Você já viu gente reclamando, murmurando, porque quando eu estava sofrendo ninguém veio me ver? Nunca ouviram isso não? Pensa numa frase que eu já ouvi de tudo que é crente. Cadê a igreja? Mas não diz que é família de Deus, e cadê o amor, e cadê a... Se lembre que muitas vezes Deus não quer que ninguém vá te socorrer. Deus não quer. Eu vivi isso tantas vezes que eu queria uma frasezinha para me consolar. E assim, ó, tem coisas que não se explicam nem se resolvem, se sofrem. Lá no Getsemane, Deus não explicou e não resolveu. E Jesus sofreu. Se foi com ele assim, por que não pode ser comigo? Então, eu me consolo com isso. Pegou, ninguém está vendo, ninguém chega perto, ninguém ajuda. Uma vez o irmão disse assim, alguém tinha se afastado, eu encontrei casualmente no ônibus, comecei a falar para ele sobre a importância, retornar à comunhão, tal, ele disse, não, já tomei muito na cara, agora é assim, um pé na frente e outro atrás, o olho fechado, outro aberto, não vou de vez mais não. Você já viu o discípulo assim? Todo armado, desconfiado, porque alguém um dia enganou, alguém traiu, alguém falou mal. Eu disse, meu irmão, eu me lembro quando você se converteu, foi uns 10 anos depois de mim, significa que eu estou tomando na cara 10 anos a mais do que você. Agora, eu não estou com o pé atrás, nem estou assim. Não. Rapaz, se entregue. Está lá em Lamentações 3, verso 27 em diante. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. O jovem não gosta de jugo, né? Ninguém. Mas é bom para o jovem, é bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança, dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Disse, meu irmão, farte-se de afronta. Se fizeram com o Senhor, por que não podem fazer com você? Quando as mulheres choravam por Jesus, ele disse, não chorem por mim, chorem por seus filhos. Porque se ao lenho verde fizeram isso, e no linho seco, o que vão fazer? Nós não gostamos de passar vexame com ninguém, e na igreja muito menos. Porque na igreja nós temos expectativa de ser amado, ser servido, todo mundo está com o jugo de Jesus sobre seu pescoço, todo mundo quer ser santo como Jesus, manso como Jesus, humilde como Jesus, quer amar como Jesus, né? Quer servir como Jesus. A gente acha isso. Então, se não faz como Jesus, a gente, não fez como Jesus comigo, também não faço com você como Jesus não. Nós esperamos ser bem tratados pelos santos.
Mas nem sempre eles fazem isso. Deus quer que nós aprendamos, irmãos, que há recursos nele. E nem sempre Ele vai permitir que alguém venha me socorrer, ou venha me consolar, ou venha me reanimar. Mesmo que Deus tenha nos dado esse recurso tão gracioso que é a comunhão entre os santos, Deus permite muitas vezes que estejamos sós, porque Ele quer que nós recorramos a Ele, porque Ele é o sumo pastor e bispo de nossas almas. O único que pode pastorear nossa alma é o Senhor. Em Provérbios diz que o espírito do homem, não o espírito de Deus, o espírito do homem é a lâmpada de Deus, com a qual ele pode prescrutar o mais íntimo do seu ser. O teu espírito, o meu espírito, é uma lâmpada que Deus tem na mão. E aquilo que você sequer consegue comunicar para alguém em uma conversa, você não consegue traduzir sua alma, Deus vê. Porque Ele tem uma lâmpada dentro de nós, que é o nosso próprio espírito. Ele nos prescruta, nos sonda. Por isso Ele pode pastorear. A palavra bispo, irmãos, desculpe, é a mesma que episcopo. E significa aquele que olha sobre, é um supervisor. Jesus é o supervisor de tua alma. E Ele é o pastor de tua alma. Ele vê, identifica onde está a dificuldade e Ele pastoreia. E muitas vezes Deus nos corta os recursos externos humanos para nos forçar a ir a Ele e ter nele esse recurso. Eu tenho usado muitas vezes para falar disso um texto em 1 Samuel 30, do verso 1 ao verso 6. Não vou ler o texto todo. Mas esse tempo aqui, Davi ainda não era rei de Israel. Davi estava fugindo de Saul. Davi era um guerreiro que vendia suas guerras. Alguém queria fazer uma guerra, não tinha um exército, contratava Davi, pagava para ele, ele ia lá e lutava pela pessoa. Vivia disso. Um dia ele saiu para uma dessas guerras, ele e seus guerreiros, e deixaram suas famílias em uma cidade chamada Ziclag. Enquanto eles estavam fora, guerreando, passaram os amalequitas, sequestraram suas esposas e seus filhos e queimaram a cidade. Quando Davi e os guerreiros retornaram a Ziclag, a cidade estava destruída. E está aqui registrado, no verso 4, está escrito assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Vocês imaginam centenas de guerreiros, homens endurecidos nas batalhas, acostumados a cortar pescoço de amalequita para todo lado, chorando até não ter mais força para chorar. É uma cena triste demais. Só que aí essa turma pensou assim: a culpa é de Davi. Foi ele que nos levou para essa guerra e deixou nosso povo, as nossas famílias aqui. Davi até aquele momento era o herói deles, era o comandante, era o chefe. Eles todos buscaram abrigo em Davi. Muitos deles também estavam fugindo de Saul. Mas naquela hora o seu herói virou bandido. E está aqui escrito que eles queriam apedrejar Davi. Irmãos, aquelas pessoas que sempre apoiaram Davi, que eram a sua segurança inclusive, eram seus amigos, agora queriam apedrejá-lo. O que é que fez Davi? Está registrado aqui. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmãos, mesmo quando em nenhuma circunstância os irmãos não se fazem presentes, nós podemos nos reanimar no Senhor nosso Deus. Deus não fica refém do socorro que vem dos irmãos. Deus quer que venha pelos irmãos, mas Deus não depende disso para trazer-nos o consolo e o ânimo que nós necessitamos. Então eu queria,
animar vocês a crerem que sempre teremos aflições no mundo. Desde que eu me lembro que eu sou gente, né? Eu tenho uma vaga lembrança lá dos 3, 4 anos de idade, até os meus 65, eu sofro aflição. Com pequenos intervalos de alívio, mas a aflição me acompanha, de diversas maneiras. Alguém conhece outro que nunca teve aflição? Não somos dessa terra, não somos deste mundo, estamos passando. Eu encerro de verdade agora, viu? Dizendo o seguinte: por favor, irmãos, recomponham a ideia que vocês têm de deserto. Já ouviram alguém dizer assim: eu estou passando um deserto? Já ouviram? Irmãos, nós não estamos passando o deserto em determinado momento de aflição. Nós estamos vivendo num deserto. Aqui não é nosso lugar. Nesse deserto, Deus manda o maná. Nesse deserto, Ele faz sair água da rocha. Nesse deserto, Ele transforma água amarga em água doce. Nesse deserto, Ele manda codornizes. Nesse deserto, Ele não deixa a roupa estragar, nem um chinelo. Nesse deserto, tem uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, uma de noite, outra de dia. Mas é deserto. Essa figura de deserto surgiu por essa peregrinação do povo de Israel no deserto. Mas pense assim: eles saíram do Egito, que podemos usar como símbolo do mundo, foram libertos do domínio de Faraó, que podemos usar como figura de Satanás, príncipe deste mundo, e passaram pelo Mar Vermelho, que os separou para sempre do Egito, e seguiram por um deserto até chegar na terra prometida. Onde está nosso descanso? Não está na glória? Até lá é deserto, com presença de Deus, com suprimento, com milagres, mas é deserto. Não alimente expectativa de ter oásis todos os dias. É deserto, com nuvem e com presença de Deus, mas é deserto. Eu tenho encarado minha peregrinação no mundo assim. Saí do mundo, rompi com o mundo, pertenço a Cristo. Me espera a bendita esperança da manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá é peregrinação em um deserto. Eu não tenho expectativa de ter vida boa aqui. Paz, sim. Tranquilidade, quase nunca. Me pergunta assim: Vanjo, tu tranquilo? Eu disse: não. Tranquilo quase nunca, em paz sim, em paz sempre. Alegria sim, gozo no espírito. Não significa que as coisas estão boas ao meu redor, nem ao teu redor, mas há um espírito que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos encha de consolo, de ânimo e da bendita definição de espalhar seu reino pelo mundo até que ele venha, para a glória de Deus e para o bem da igreja e para a salvação do mundo, no nome de Jesus.